Então, nós vamos falar hoje o que é normal, o que não é normal. E eu anotei alguns tópicos aqui. É normal o bebê chorar para dormir? É normal o bebê brigar para dormir? É normal o bebê que só dorme no colo? É normal o bebê que tem vários despertares? É normal o bebê trocar o dia pela noite? E aí nós vamos começar a falar sobre cada um desses tópicos aqui, o que é normal, o que não é normal, até que ponto isso é normal. E para falar de normalidade, eu prefiro não usar o termo normalidade. Isso é normal ou isso não é normal? Eu prefiro usar o termo isso é natural para essa idade ou isso não é natural para essa idade? A pergunta certa deveria ser: você está com uma rotina consolidada? A sua rotina está boa? Se sua rotina está boa e está acontecendo tudo isso aqui que estou falando, então não está normal, não está natural. A sua rotina não está boa, está tudo bagunçado, então é natural que tudo isso que eu vou falar aqui aconteça. O despertar, o querer acordar para mamar várias vezes, o só dormir no colo, o ter vários despertares, trocar o dia pela noite, tudo isso. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que não existe normalidade sem rotina. Não existe anormalidade sem rotina. A gente precisa consolidar uma rotina para depois entrar nesses aspectos do que é normal e o que não é normal. Depois que você já tem uma rotina consolidada, se o seu bebê continua despertando, se o seu bebê tem vários despertares, acorda para mamar várias vezes, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Por que ele está acordando? Se eu estou com uma rotina consolidada, ele está dormindo bem de dia, ele está se alimentando bem. Quando eu falo de rotina, não é simplesmente tirar sonecas, tá? Rotina é, da hora que acordar até a hora que dormir, todos os aspectos que envolvem a vida do bebê. Então, é as sonecas, é o alimentar-se, seja leite materno, seja comidinha, seja frutinhas. São as atividades de estímulo do desenvolvimento que o seu bebê precisa ter. Então, ele está sendo estimulado da maneira adequada? Ou está sendo estimulado demais, ou está sendo estimulado de menos. Então, tudo isso faz parte de você saber se a rotina está consolidada ou não. Claro que não existe perfeição, tá, meninas? Não precisa ficar tentando ter tudo perfeito, cronometrado, não existe isso, né? O bebezinho, quanto menorzinho, mais diferente vai ser um dia do outro. Um dia ele vai acordar às 6, no outro dia ele vai acordar às 7, no outro dia ele vai acordar às 5, e tá tudo bem, não tem problema, isso é normal, tá? Então, é normal o bebê cada dia acordar em 1 hora, os bebezinhos pequenininhos, abaixo de 3 meses de vida, sim, tá? E para os maiores de 3 meses, é normal também, mas eles já tendem a criar, quando você cria uma rotina, acima de 3 meses, os bebês já tendem a criar um horário estabelecido de acordar e de dormir. As sonecas, às vezes, variam um pouco, né? Dependendo da dinâmica, dependendo da rotina alimentar. Mas, geralmente, depois dos 3 meses, se você consolida uma rotina, a maioria dos bebês, eles geralmente acordam e dormem mais ou menos no mesmo horário. Então, tá? É normal, sim, né? Acordar em outros horários, mas a maioria, eles acabam escolhendo mesmo. Já a rotina fica tão certinha que eles começam a entender que ali chegou a hora de acordar e ali chegou a hora de dormir. E claro que vai depender de você também, né? De você estabelecer e você organizar sonecas. Tem bebês que, quando estão passando por processos de transição de sonecas, então, de 3 sonecas, está passando para 2. Esse é um período que cada dia vai ser diferente. Porque um dia ele vai tirar 3 sonecas e aí vai dormir um pouquinho mais tarde. No outro dia ele vai tirar 2 e vai ter que dormir um pouco mais cedo. Isso pode repercutir, sim, também no horário de acordar. E tá tudo normal, tudo dentro do esperado, tudo natural para a idade. Então, vamos lá, começar o bate-bola, então. Meu bebê chora para dormir. É normal o bebê chorar para dormir? É natural o bebê chorar para dormir? Sim, é natural o bebê chorar para dormir. Desde que você não ensine, desde que você não tenha uma rotina. Por que é natural que o bebê chore para dormir? Porque os bebês, à medida que eles vão passando pelos saltos de desenvolvimento, eles querem ficar ligados na tomada 24 horas. Seja para observar o ambiente, para aprender novas habilidades, seja para colocar em prática aquilo que eles já aprenderam. Então, é natural o bebê lutar contra a soneca. Então, é natural o bebê brigar para dormir, o bebê está morrendo de sono e fica lutando para não dormir? Sim, é natural. É natural o bebê ficar chorando, fazendo um escândalo na hora de tirar a soneca? Sim, é natural. Mas isso não significa que você, é normal, então pronto, é isso aí. Não. Se você estabelece uma rotina, o seu bebê não vai chorar para tirar a soneca. O seu bebê não vai ficar nessa luta incessante para dormir as sonecas.
Então, por isso você precisa ensinar, você precisa ajustar, você precisa, né, colocar em prática tudo para consolidar uma rotina durante o dia. Então, quando vocês perguntam assim nos stories, é normal isso? É normal aquilo? Fica difícil explicar, por isso que eu fiz essa live, porque não é que seja anormal, é natural que o bebê lute para dormir, é natural que o bebê não queira dormir, que o bebê não queira tirar soneca, que o bebê faça um escândalo para dormir. É natural. Mas daí achar que é normal e não precisa fazer nada, não. Aí não, se você está achando que, quando você fala de normalidade, então eu não preciso fazer nada, então não é normal, porque você precisa agir para você melhorar isso. Se você não melhorar o sono do dia, não tem como você ter um sono da noite bom. Né? O bebê vai ficar super estimulado, o bebê não vai dormir, vai entrar em efeito vulcânico, então você precisa ter uma rotina ajustada durante o dia. Bom, bebê só dorme mamando. É normal o bebê só querer dormir mamando? Depende. É natural que o bebê só queira dormir mamando? Sim, é natural. É a necessidade de sucção, é a fase oral. Quanto menorzinho o bebê, mais necessidade de sucção, mais necessidade de dormir mamando ele vai ter. Bebês recém-nascidos, bebês na esterogestação, 1, 2, 3 meses. É natural que eles queiram dormir sugando. É natural que eles queiram ficar tendo a sucção o tempo inteiro. Mas daí a ficar despertando várias vezes para mamar, é natural? Não, é natural, mas é normal? Não. Com certeza a sua rotina não está boa. Com certeza você tem alguma coisa para ser ajustada. O seu bebê não desperta na madrugada. Eu preciso ter sucção, não. Ele desperta por algum motivo e ele precisa da sucção para voltar a dormir. Vou repetir, para ver se vocês entenderam isso. O seu bebê não desperta na madrugada porque ele precisa mamar, porque ele precisa sugar, tá? Não tô falando de bebezinhos pequenos que precisam comer por necessidade de fome, não. Tô falando dos bebezinhos que sugam, que têm necessidade de sucção para voltar a dormir. Os bebês que despertam a famosa associação do mamar. O seu bebê não desperta na madrugada porque ele quer sugar, porque ele quer mamar de qualquer forma. Não. Existe alguma coisa na rotina dele que faz com que quando ele tenha um leve despertar, ele precisa sugar. Vocês conseguiram compreender isso? Então, não é causa, na verdade é consequência. O seu bebê tem leve despertar, porque a gente sabe que o ciclo do sono do bebê é curto, a gente sabe que a cada 40 minutos, 1 hora, o recém-nascido vai passar pelo ciclo de sono mais leve, vai ter um leve despertar. Se você não tem uma rotina bem ajustada, esse leve despertar, ele pode virar um despertar de verdade, e o seu bebê vai precisar de alguma coisa para conseguir voltar a dormir. E aí vem a famosa associação da mama para os bebezinhos maiores. Ele vai precisar mamar para dormir. Então, é natural o bebê querer dormir mamando? Sim, é natural. É normal o meu bebê de 8 meses que acorda 6 vezes na madrugada querendo mamar? Não, não é normal. Não é natural. Precisa mudar, precisa ajustar a rotina. Oi, Roberta, boa noite. Certo, meninas? Então, chorar para dormir é natural, brigar para dormir é natural, dormir, a necessidade de dormir mamando é natural, mas tudo isso você precisa fazer rotina para que isso não se torne um problema para você. Então, é natural, faz parte da necessidade fisiológica do bebê, mas isso não significa que você precisa aceitar e pronto, tá tudo certo. Então, não. Se você estabelece uma rotina, tudo isso você tira de letra. Seu bebê não vai precisar ficar chorando para dormir, não vai precisar ficar mamando toda hora para dormir, não vai precisar ficar entrando nessa briga das sonecas. Certo? O meu bebê troca o dia pela noite, doutora Lari. Meu bebê dorme super bem durante o dia, dorme a manhã inteira, de 8 da manhã até meio-dia. Depois ele almoça e dorme de 2 até 5 da tarde. É normal? Não é normal. Não é natural. Nenhum dos dois. Os bebês que trocam o dia pela noite são os bebês recém-nascidos. Sim, esses é natural que troquem o dia pela noite. Por quê? Porque eles ainda não sabem diferenciar o dia da noite. Então, é nosso papel explicar e ensinar para eles o que é dia e o que é noite. Então, eu vou estabelecer o ritual do bom dia, eu vou abrir a cortina, eu vou dar o bom dia, pronto, o dia começou ali. Eu vou estabelecer o ritual das sonecas, para que ele perceba que soneca é soneca, sono noturno é sono noturno. Eu vou ajustar o meu bebê recém-nascido para que ele entenda e aprenda e ajuste, e não fique trocando o dia pela noite. Mas é natural que o recém-nascido troque o dia pela noite. Ele não sabe diferenciar dia de noite, ele só quer dormir e mamar.
À medida que ele vai crescendo, que ele passa pelo primeiro salto de desenvolvimento lá com 1 mês, que ele começa a perceber algumas coisas, que ele começa a enxergar melhor, aí sim, se você não estabelecer uma rotina, ele pode perpetuar nessa inversão do dia pela noite, e as noites continuarão a ser ruins, e o dia pode até ser bom, porque ele vai dormir mais. Tá? Então, assim, não achem que o processo de naturalidade, ele deve ser perpetuado, ele deve ser, é natural, então tá tudo bem. Não, gente, é natural, mas você vai ensinar para que o seu bebê entenda diferenciar o dia da noite, para que o seu bebê entenda que tirar soneca é muito bom, para que o seu bebê entenda que dormir à noite é muito gostoso. Né? Por exemplo, aqui em casa, outro dia eu estava com áudio, passando áudio para uma paciente. Ela perguntando, o bebezinho doente, aí eu respondendo o áudio, e aí Ben estava do meu lado, era quase 7 horas. Aí ele falou, mamãe, tomar banho para dormir, mamãe, quero dormir, mamãe. Aí minha paciente achou eu super engraçado. Ela me respondeu, doutora Lara, que engraçado, ele chamando para dormir, ele tá pedindo para dormir. Ele pede para dormir. E não é agora que ele está com 2 anos que ele pede para dormir, há muito tempo que ele já pede para dormir. Ele já entendeu que dormir é bom, que é gostoso, que ele vai descansar, que ele não vai ficar nesse mal-estar. Quando você está cansada, você não fica com mal-estar, a gente fica, né, só querendo uma cama, só querendo deitar, descansar. Então, se você ensina o seu bebê, ele vai entender isso também. Que quando ele está daquele jeito estressado, cansado, que descansar é bom, que ele vai acordar bem mais disposto para brincar depois, para colocar em prática as habilidades que ele aprendeu. Então, é importante que a gente ensine, é importante que a gente não simplesmente deixe o natural agir por ele mesmo. Não, a gente precisa colocar a mão na massa, criar uma rotina, estabelecer rituais, correr atrás de identificar a janela de sono, de perceber os sinais de sono que o bebê dá. Se a gente não faz isso, a gente não ajuda o bebê, né? E aí vai ficar nesse processo natural por 2 anos, 3 anos, que é quando muda. Por que com 2 anos e 3 anos os palpiteiros falam? Por que os palpiteiros falam? Seu bebê só vai dormir bem quando ele tiver 2, 3 anos. Vocês já pararam para se perguntar por que isso acontece? Porque realmente o ciclo do sono do bebê muda com 2, 3 anos. Com 2 muda, com 3 mais ainda. O que muda? O ciclo fica maior. O sono noturno pesado, ele fica maior, a quantidade do ciclo de sono, a parte do sono pesado, a duração do sono pesado, ele vai ficando maior. Então, sim, é inevitável que com 2 anos vai melhorar mais e com 3 anos mais ainda. Mas você vai precisar esperar esse tempo todo? Você vai ficar 2 anos esperando? 3? Eu tenho um paciente no consultório que tem criança de 4 anos que não dorme bem. Nunca teve rotina. Tablet, TV, enfim. Então, não, a gente não precisa esperar. A gente vai fazer tudo com apego, a gente não vai fazer treinamento, não vai deixar o bebê chorando no beiço, nada disso. Mas a gente vai ensinar o bebê o que é dia, o que é noite. Isso é saudável não só para você que é mãe e está cansada. É saudável para o seu bebê, que vai conseguir levar horas de sono seguidas. Vocês sabem que o processo de sono, ele está 100% associado à aprendizagem. Vocês sabiam disso? Tudo que o seu bebê adquire durante o dia, ele passa pelo salto de desenvolvimento, ele está ali aprendendo novas habilidades, começa a conversar, fazer a lalação, sentar com apoio, engatear. Vocês sabiam que tudo isso, todos esses marcos do salto de desenvolvimento, eles conseguem consolidar durante o sono? Então, se o bebê dormir bem, não é importante só para você que está cansada, que às vezes a gente fica se culpando, né? Nossa, mas eu fico mal porque meu bebê não dorme, aí eu fico cansada, aí eu fico querendo que ele durma por causa de mim. Não, não é por você, é pelo seu bebê. É importante que o seu bebê durma bem para que ele consiga, de fato, consolidar esses marcos de desenvolvimento, para que ele consiga, de fato, consolidar o aprendizado. Então, dormir bem, gente, não é... Existem vários estudos que comprovam isso. Dormir bem é necessidade, tá? E por mais natural que seja, o bebê... Isso, a gente considera o sono do bebê, isso como uma dificuldade que eles têm. É uma dificuldade, é uma imaturidade neurológica, o ciclo de sono muito curto, é uma imaturidade do bebê, que faz com que ele não consiga fazer um sono igual ao nosso, de adulto, por exemplo. Então, nós como pais, né, mãe, pai, a gente tem sim a obrigação, a gente precisa ajudar o bebê a dormir bem, porque isso vai ser essencial para ele também, não é só para a gente, certo?
Bom, então vamos lá. Então já falamos, chorar para dormir, brigar para dormir, só dorme mamando, só dorme no colo, só dorme no colo. É normal o bebê só querer dormir no colo? Bom, primeiro mês de vida, é natural que o bebê queira dormir no colo. Por quê? Porque ele estava dentro do útero, ele estava todo apertadinho, então ele se sente realmente inseguro no ambiente fora do útero. É por isso que a gente precisa usar das estratégias de tentar dar o máximo de aconchego que a gente puder nesse ambiente do sono. Seja ali no berço, no ninho, né? O charutinho, que eu já fiz um post aqui recentemente para a gente usar com cautela, né? Tem vários estudos que mostram aí o perigo do charutinho, a gente tem que tomar cuidado, mas não tem problema, se você usa de forma segura, ok. Então, se você faz essas coisas, você ajuda o seu bebê a ficar seguro no ambiente dele. Mas mesmo tem bebês que mesmo fazendo tudo isso, fazendo charutinho, colocando no ninho, o bebê vai ter uma necessidade de colo impressionante, incrível. O meu, por exemplo, foi assim. O primeiro mês de vida do meu filho foi no colo. E eu tenho várias mamães no curso de sono que o primeiro mês de vida inteiro foi no colo. Agora eu tô com uma que tá até aqui assistindo, que o bebê só quer dormir no colo, à noite já tem mais de 2 meses, e continua dormindo no colo. Aí eu falei para ela, bom, com mais de 2 meses, fica cansativo, não é pro bebê, é pra gente também. Então, como é que a gente vai ficar 3 meses, 4 meses dormindo com o bebê no colo? Então, você vai ficar cansada, você corre o risco de ter acidentes, porque seu bebê vai estar no seu colo. Então, a gente precisa simular ao máximo esse ambiente de sono, de forma que o bebê consiga se adaptar ali. Então, se não está se adaptando ao berço, coloca o ninho. Não se adaptou ao ninho, tenta o charutinho. Não se adaptou ao charutinho, tenta o Moisés, né? Que é aquele, como se fosse, você coloca no carrinho de bebê, o Moisés, ele é deitado, como se fosse um bercinho de carrinho. A Roberta se identificando aí. Pois é, né, Roberta? Mas agora você já está tendo alguns avanços. Tá conseguindo dormir fora do colo, né? Olha lá, ó, já tá conseguindo dormir. 1 semana e meia de rotina bem estabelecida e ela saiu do colo à noite. Muito bom, muito bom. Parabéns, Roberta. Pois é. Então é importante, se a gente, às vezes a gente tem o que a gente faz, nós mães? A gente fala assim: meu filho só dorme mamando, meu filho só dorme no colo. Só que a gente não se dispõe a mudar essa realidade. Então é meio que a gente vai, ele só dorme no colo, a gente vai querendo, vai esperando um milagre, querendo que um milagre acontece, para a gente conseguir tirar o bebê do colo. E não vai acontecer um milagre se você não agir. Você precisa colocar em prática tudo isso. Tem muitas técnicas, né, que não são estressantes, não são treinamentos que vão estressar o bebê, não, pelo contrário. São técnicas que você vai utilizar, são maneiras que você vai organizar o ambiente de sono, que vai dar segurança ao seu bebê. E vai ser bom para o seu bebê e para você. Então, não desistam, não caiam nessas frases dos palpiteiros, só vai dormir bem com 2 anos, só vai parar de acordar para mamar quando fizer o desmame. Não caiam nessas frases, não, que isso é totalmente imperfeito. Você consegue mudar essa realidade se você quiser, com rotina adaptada, com rotina com apego, sabe? Sem estresse, sem treinamentos estressantes. Bom, só chorar para dormir, brigar para dormir, só dorme mamando, só dorme no colo, ter vários despertares, comentando também, trocar o dia pela noite, comentamos também. E o que não é normal, então, doutora Lara? O que a gente pode considerar como patológico, né? Que a gente fala doença mesmo, que precisa ser avaliado por pediatra, que muitas vezes precisa fazer algum tipo de exame. Bom, a gente tem o que a gente chama, eu vou falar bem breve, gente, sobre isso, por quê? Porque tudo isso que eu vou falar a partir de agora é mais comum em bebês maiores, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho para a gente voltar aqui para as dúvidas. Existe o que a gente chama de parassonias. Parassonias são distúrbios do sono que geralmente acontecem com bebezinhos acima de 3 anos de idade. Então, dentro dessas parassonias, a gente tem, por exemplo, o sonambulismo, né? Que vocês devem conhecer, porque eu mesmo conheço alguns adultos que são sonâmbulos, né? Que é a pessoa acordar realmente dormindo, abrir a porta, sair, é perigoso, né? Então, isso é patológico, isso precisa de acompanhamento médico, né? Isso precisa, sim, de investigação. A gente tem também a apneia do sono. O que é a apneia do sono? É aquele bebê, aquela criança que dorme, às vezes de boca aberta, e ela faz algumas pausas durante o sono. Então, ela entra no sono tão profundo que ela faz pausas. Geralmente, as apneias do sono estão associadas a crianças obesas. Então, crianças maiores de 3 anos que são obesas, né? Aquela gordura que fica aqui no pescoço, prejudica mesmo a musculatura e o bebê a criança acaba relaxando tanto que ronca e pode fazer essas pausas respiratórias.
A criança não fica descansada, a criança acorda de mau humor, às vezes tem um rendimento ruim na escola. Então, isso também não é normal, isso precisa de investigação, precisa de tratamento, tá? Mas não é comum em bebezinhos abaixo de 3 anos. Outra coisa, aí essas duas que eu vou falar agora podem acontecer em bebezinhos de 1 ano, mais ou menos a partir de 1 ano, geralmente pode acontecer, que é o terror noturno. Então, vocês já ouviram falar em terror noturno? Terror noturno é como se o bebê estivesse tendo um pesadelo. Quando ele passa do ciclo, tudo isso que eu estou falando geralmente acontece quando o bebê passa do ciclo de sono pesado para o ciclo leve. O terror noturno, quando o bebê passa por essa transição desse ciclo, ele tem como se fosse um pesadelo, ele grita, ele faz movimentos estranhos e ele não consegue acordar, diferente do pesadelo. Já no pesadelo, o bebê, às vezes, a criança acorda com pesadelo. No terror noturno, não. Então, é um pouco desesperador para a família, para a mãe. Às vezes, a mãe vai tentar pegar o bebê no berço, o bebê não acordou e o bebê fica gritando, chorando. E a mãe fica desesperada. É o terror noturno, tá? Pode acontecer, geralmente, em crianças aí por volta de 1 ano de idade. Geralmente, acontece no primeiro período de sono. Então, não é comum acontecer, por exemplo, na madrugada, próximo do bebê acordar. Geralmente, acontece bem no comecinho mesmo do sono. E é angustiante. E o que você tem que fazer quando se o seu bebê apresentar o terror noturno? Abrace o bebê, não tente acordar o bebê, não vai adiantar, abrace com calma, com parcimônia, e espera que vai passar. O bebê vai sair desse ciclo e ele vai ou acordar ou ele vai voltar a dormir novamente. Já o pesadelo, que pode acontecer a partir de 4, 6 meses, geralmente fica mais evidente com crianças acima de 1 ano, porque eles têm mais consciência. O pesadelo pode acontecer e é uma coisa também que não tem tratamento específico. É dar segurança ao bebê durante o dia, conversar sobre os medos que o bebê tem. Então, bem agora, por exemplo, está numa fase de medo de reflexo. Ele tem um reflexo das luzes, o reflexo da gente no espelho. Ele fala, tem medo do reflexo. Então, conversa com a criança sobre os medos que ela tem. Isso vai ajudar a minimizar os pesadelos. Mas também não existe nenhum tratamento específico que você precise se preocupar, tá? Então, as parassonias, então, sonambulismo, apneia do sono, terror noturno, pesadelo, tudo isso são coisas que, se acontecem com muita recorrência, com crianças maiores, a gente acaba precisando de uma investigação e algumas terapias, né? Tanto terapias medicamentosas para, por exemplo, o sonambulismo, como outras terapias, como, por exemplo, o uso de CPAP para crianças que são obesas e que têm apneia do sono, tá? E o pesadelo e o terror noturno a gente usa de terapias psicólogo, conversas, diálogos também, certo? Deixa eu dar uma olhada nas dúvidas de vocês aqui, que eu já me perdi. Nanda, bebê de um mês, começou o ritual 5h30, dorme 19, a partir daí acorda em torno de 3 a 4 vezes. Desde que chegou em casa, ela já dorme no berço. Tá, Nanda, tem um mês, tem 4 semanas. Sua bebê está na transição dela começar a ter o primeiro período de sono bom. Geralmente, entre a 5ª, 6ª semana de vida, o bebê começa a se aprofundar no primeiro período de sono. Então, geralmente, bebezinhos de 1 mês e meio, mais ou menos, eles conseguem dormir das 18, 19 horas até meia-noite, 1 hora. Então, eles conseguem estender aí um período de 6 horas, 5, 6 horas de sono seguido, tá? Primeiro período. Geralmente, eles têm necessidade de acordar para mamar por volta de 1 a 2 vezes. Então, geralmente, meia-noite, 1 hora, eles mamam. E lá para as 4 da manhã, eles mamam novamente. E geralmente despertam 5, 6 horas. Então, ela está no período de começar a fazer essa organização aí, tá? Observa as próximas semanas se ela vai conseguir levar esse primeiro período de sono mais longo. Franciele, bebê de 5 meses, só tem soneca de no máximo 30 minutos. É normal? Ele acorda sempre chorando bastante. Agora à noite ele dorme bem, acorda de 3 em 3 horas para mamar. Bom, Franciele, se eu te contar que eu tenho mamães no curso que tem bebês de 5 meses que dormem a noite inteira sem despertar, você acredita? E se você sabe disso agora, você acha que acordar de 3 em 3 horas tá bom? Se você achar que tá bom, tá tudo bem, né? Não tem problema. Se você acha que a rotina tá tudo bem, que o seu bebê acordar de 3 em 3 horas para você não é cansativo, ok. Mas para a maioria das mães não é. Para a maioria de nós, mães, acordar de 3 em 3 horas, não tem nenhum período, pelo menos de 6 horas seguidas de sono, para nós adultos é muito ruim. A gente precisa, né, desse período maior para a gente conseguir restabelecer a nossa energia. Então, provavelmente o seu bebê não tá com a rotina ajustada.
tá? O seu bebê está dormindo pouco durante o dia, ele acorda chorando das sonecas, provavelmente ele precisaria dormir uma soneca mais longa, para ele poder despertar menos na madrugada. Ele não precisa despertar de 3 em 3 horas mais, ele não é um bebezinho recém-nascido, tá? Bebês de 5 meses, como eu falei, podem dormir a noite inteira, ou podem ter 1, 2 despertares, no máximo, aí, meia-noite às 4, nesse padrãozinho aí de sono do bebezinho pequeno, tá? Então, foco na rotina. Bebê de 3 meses tem capacidade de dormir sozinha no berço, soneca, Maila. Bebê de 3 meses tem Maila. Tem alguns bebês que dormem. É a maioria? Não. A maioria ainda prefere colo, tá? A maioria prefere pelo menos dormir no colo, e depois você transiciona pro berço, pro carrinho. Mas eu tenho mamães no curso, tá? Tem uma mãe, por exemplo, da turma 2, que o bebezinho dela tem 2 meses, e ela consegue fazer ele dormir, pegar a sonequinha dele no berço. Não significa que vai continuar sendo assim até o bebê fazer 1 ano, 2, tá? A gente tem 2 padrões de sono do bebê, gravem isso que é importante. A gente tem 3, vou falar 3. Tem 3 padrões gerais, assim, que a gente vê na população. Bebês que dormem bem desde sempre, tá? Desde sempre, recém-nascido acordava a cada 4 horas para mamar, fez 1 mês e meio, começou a acordar uma vez só, fez 2 meses, passou a dormir a noite inteira e dorme a noite inteira a vida inteira. Esse padrão que eu tô te falando é a raridade da raridade da raridade, tá? Muito raro, mas existe, tá? E não tem a ver com rotina, não tem a ver, porque a gente tem que lembrar que é muito importante a rotina, a consolidação da rotina, organizar a vida do bebê, alimentação, estímulo, mas a gente tem que lembrar que o componente do sono, ele também tem um componente genético, né? Então, tem a parte genética que não vai adiantar nada, a gente vai só ajudar o bebê a consolidar melhor, mas se o bebê tem uma genética boa, por exemplo, é muito mais fácil você conseguir estabelecer rotina. Tem bebezinhos que já têm uma genética mais complicada, que acordam muito, que são muito espertos, enfim, que são muito danados. Esses bebezinhos, a gente vai ter um esforço maior para consolidar a rotina, mas a gente consegue, tá? Então, esse padrãozinho de sono que eu falei para você agora, é muito raro, a raridade da raridade. O bebê que sempre dormiu bem. E geralmente esses bebês, eles acontecem em famílias que já sabem sobre o sono do bebê, já consolidam a rotina muito cedo e o bebê dorme bem a vida toda, tá? Eu tenho, por exemplo, uma paciente no consultório que sempre foi assim, sempre dormiu bem. A mãe fez 2 cursos de sono antes do bebê nascer, era uma menina super tranquila, aleitamento materno exclusivo, não chupa chupeta, não chupa mamadeira, enfim, e dorme bem a vida toda, não teve salto de desenvolvimento que abalasse o sono noturno dessa menina, tá? A gente tem um segundo padrão de sono. O segundo padrão é o bebezinho que, nos 3 primeiros meses de vida, ele dorme um pouquinho mal, porque ele está aprendendo a dormir, ele não sabe muito bem o que é dia e o que é noite, e que se você pega ali, ó, você pega o fio da meada, você pega ele no começo, pá, começa a estabelecer uma rotina ali, na esterogestação, você tem um bebê que vai dormir bem o primeiro ano de vida inteiro. Não vai ter esse estresse de sono. Esse é mais comum. Muito mais comum, inclusive pode ser a maioria, inclusive. A maioria dos bebês é assim, se você faz uma rotina logo cedinho, a partir no período dessa gestação, ele vai deslanchar, tá? Não significa que vai dormir sempre bem, vai um dia ou outro, vai ter um sono mais agitado, um dia ou outro tá nascendo um dente ali, mas, de um modo geral, vai ser um bebê que vai dormir bem o primeiro ano de vida inteiro. E a gente tem o terceiro padrão de sono do bebê. O terceiro padrão é aquele bebê que a mãe não conhecia sobre rotina, a mãe fez o que podia ali, né, não sabia muito bem identificar a janela de sono, foi se deixando levar pela rotina guiada pelo bebê, e é um bebê que já é maior, já tem mais de 6 meses, por exemplo, que já tem, entre aspas, alguns vícios, que já tem, entre aspas, algumas manias, e aí esse bebê é mais difícil a gente consolidar a rotina, mas a gente consegue. Tá? Eu tenho vários casos lá, tem a Aninha, que já fez uma live comigo aqui, né, mãe do Rafaelzinho, que deu o maior trabalho para consolidar a rotina, e hoje em dia ele dorme a noite inteira. Antes do primeiro ano de vida, ela entrou no curso, ele estava com 8 meses, 9, se eu não me engano. Uns 2 meses já a gente conseguiu ajustar tudo. Tem a Marcele, que está agora na turma anterior também, com um bebê mais ou menos da mesma idade, 9 meses. Só dormia mamando, cama compartilhada, aquela luta, e que também vem vencendo batalhas aí. Então a gente consegue. Mas a gente precisa de um esforço maior da mãe, tá? Tem a Mariana também, tá? Mariana, mãe da Alice. A Alice de bebezinho grande, entrou no curso com 1 ano e 3 meses. A Alice não tinha rotina, era bagunçada, acordava várias vezes para tomar mamadeira. Enfim, também ajustamos. Menos de 2 meses, a Alice está dormindo a noite toda. Então, assim, a gente consegue, mas a gente precisa de um esforço maior. E às vezes nós mães, eu sei porque eu sou mãe, eu sei.
A gente tem várias coisas no nosso dia a dia que fazem a gente cansar. Então, principalmente mamães que trabalham fora. Você chega em casa, seu bebê começa a despertar, eu quero ver qual é a mãe que não pega esse bebê e leva para a cama compartilhada, se ela consegue dormir bem. Então, eu, por exemplo, não levava porque eu não conseguia dormir bem. Todas as vezes que eu fazia cama compartilhada com o Ben, era pior. Eu preferia acordar de hora em hora do que colocar ele na minha cama, porque pelo menos uma hora que ele dormia, eu dormia junto. Entendeu? E a cama compartilhada eu não dormia era hora nenhuma. Mas as mães que conseguem dormir bem com a cama compartilhada, todas vão levar. Porque a gente quer o mais rápido, a gente quer o mais que vai deixar a gente mais tranquila, que a gente vai dormir um pouquinho mais, o mais fácil. E aí esse mais fácil lá para frente pode se repercutir de forma negativa, e aí acaba que muitas mamães desistem no meio do caminho. Então a mãe tá ali fazendo as coisas tudo direitinho, consolidando rotina, conseguindo tirar a associação do colo, lá. Aí vem alguma coisa, um trabalho mais estressante, ou um final de semana, uma saída da rotina, e aí põe tudo a perder. Volta tudo um pouco para trás, bota a mama de novo, enfim. Então, é preciso ter foco, é preciso ter persistência, é preciso não desistir. Porque se você desiste no meio do caminho, não vai dar certo. E é uma persistência, é uma dificuldade, gente, que eu não tô falando assim, você vai ter que ficar 6 meses consolidando a rotina para seu bebê dormir bem. Não, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Eu não costumo trabalhar com prazos na assessoria, eu sempre falo, eu nunca dou prazo, seu bebê vai dormir bem em 10 dias, em 2 semanas, não. A média lá a média da assessoria que eu falo para quem me pergunta geralmente com 1 mês de curso e assessoria, 1 mês de rotina consolidada, né, da gente ajustar o que está precisando, geralmente você já tem grandes vitórias. Vocês viram aí, cadê a mensagem dela? A mensagem da Roberta, com 1 semana e meia de rotina consolidada, ela já conseguiu tirar o bebê do colo, tá? Então, às vezes, tem outras coisas para ser ajustada, tem os despertares, enfim, mas a gente vai tendo pequenos avanços nesse primeiro mês de rotina. Então, se você pega a partir de hoje, coloca no papel o que você vai fazer, se ajusta, vai direitinho, com 1 mês que você faz isso, você vai ter um grande avanço. Seu bebê pode não estar dormindo a noite inteira ainda, mas ele pode estar despertando 1 vez só, 2. Eu sei que o que todo mundo quer, né? Eu fiz a enquetezinha aí e eu pedi lá, eu coloquei lá, né? O que você mais almeja no sono do seu bebê? Qual é o seu maior desejo quando se trata do sono do seu bebê? 80% das respostas foram que o meu bebê durma a noite inteira. Claro, a gente sabe que é isso que todo mundo quer. Mas, às vezes, um bebê que acorda 6, 7, 8 vezes, acordar apenas 1 vez, é uma vitória enorme. Essa mãe vai estar feliz da vida. E o processo vai continuar. E o bebê vai passar a dormir a noite inteira. Daqui a 1 mês, talvez, daqui a 1 semana, talvez, tá? Então, é preciso focar, é preciso que vocês realmente tenham aí persistência, senão não adianta. Pronto, Janaína fez uma pergunta ótima aqui, ó. Quando você fala em rotina, como seria? Poderia dar um exemplo de rotina? Claro, vamos lá. Vou dar um exemplo, então, de uma rotina, por exemplo, de um bebezinho recém-nascido, tá? Que aí você já pega a base de tudo. Recém-nascido, a gente vai trabalhar com uma sequência de atividades. A gente não vai trabalhar com horários rígidos, nada disso. Nós vamos trabalhar com sequência de atividades. Como assim? O bebê vai acordar um dia 6, um dia 7, um dia 8, ok. Mas todas as vezes que ele acordar, eu vou fazer o ritual do bom dia. Eu vou abrir a janela, eu vou dar bom dia, filho. Vamos, o dia de hoje vai ser lindo, olha como o sol tá lindo, conversa com seu bebê, fala, enfim, cria o seu ritual do bom dia. Todos os dias, se ele acordar 6, 7 ou 8 da manhã, você vai fazer igual. Daí você tem que ver a janela de sono do seu bebê. Quanto tempo que o meu bebê consegue ficar acordado? É 1 hora, 2, é 3? Tem que observar o bebê. Quais são os sinais de sono que o bebê te dá? Pronto, observa a janela de sono, quando está perto da hora do seu bebê dormir, está perto da hora de vencer o prazo, dele está cansado, você vai começar o ritual da soneca. Fazer uma sequência de atividades iguais para a soneca. Então, eu vou cantar a mesma música, eu vou falar, filho, agora a gente vai tirar a soneca, vamos fechar a cortina, vamos ligar o ar, vamos colocar essa musiquinha aqui para tocar, e aí você vai fazer todas as sonecas com essa musiquinha, com esse ritual. Daí, acordou, seu bebê acordou dessa soneca, você vai fazer agora a sequência de brincadeiras. Então, eu vou agora, toda vez que ele acordar da segunda soneca, vou dar o banho. Mentira, eu vou dar o banho primeiro, esqueci do banho. Eu dei o banho de manhã, depois da outra soneca, eu vou partir para uma sequência de brincadeiras, tapetinho de atividades, blá, 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 blá. Tapetinho de atividades acima de 2 meses, tá? Recém-nascido não precisa. O recém-nascido só precisa realmente do ritual do bom dia,
tá? Até o ritual da soneca pode ser super simples, porque ele não entende muita coisa ainda. À medida que ele vai crescendo, você vai aperfeiçoando esses rituais, você vai modificando e consolidando a rotina adaptada a cada faixa etária. Então, o seu bebê recém-nascido, ele vai ter uma janela de sono pequena, ele vai conseguir ficar acordado 40 minutos. O bebê de 1 mês já vai conseguir ficar 1 hora. Com 2 meses, 1h10, mais ou menos. E à medida que o seu bebê vai crescendo, você tem que observar quanto tempo ele consegue ficar acordado. A ideia é que à medida que ele vai crescendo, as sonecas vão diminuindo. Então, recém-nascido, às vezes, dorme 5, 6 vezes por dia. Dorme, acorda, mama. Dorme, acorda, mama. Quando ele faz 1 mês, ele já dorme, acorda, já consegue ficar um tempinho mais acordado, mama e dorme de novo. Vai crescendo, vai ficando mais acordado, vai começar a ter interatividade, vai começar a brincar. E aí você brinca, você joga com essa rotina, fazendo sequências de atividades. A partir dos 6 meses, o bebê começou a comer. Aí dá um pouquinho mais de trabalho, as mães às vezes ficam de cabelo em pé, para conseguir organizar a soneca com horário de frutinha, com horário de almoço, mas não, é simples, tá? Não é fácil, mas é simples. Se você tem ali mastigado, é fácil. Eu vou te falar para você, ó, isso aqui é a hora de acordar, você vai acordar mais ou menos nesse horário. Lá no curso a gente tem alguns exemplos, eu vou trazer para vocês aqui em janeiro, tá? Eu vou preparar em janeiro, meninas, uma semana intensa, uma maratona, só para a gente fazer o passo a passo para o seu bebê dormir bem. Tá? Vão ser aulas online gratuitas durante uma semana, tá? Que eu vou fazer realmente o passo a passo, porque às vezes a gente fala muita coisa nas lives, mas vocês não têm o passo a passo organizado. Eu sei que fica mais difícil para organizar o sono do bebê dessa forma. Então, eu estou preparando, estou organizando já para janeiro, a gente fazer essa sequência, e no final dessas aulas, eu vou abrir para a nova turma, tá? Eu estou já organizando para a gente abrir, lá para o final de janeiro, uma nova turma para o curso e assessoria Sono e Rotina com Apego. Então, nessa semana, pré-abertura das vagas, né, a gente sabe que as inscrições, elas são com vagas limitadas, eu não consigo atender todo mundo, enfim, mas todo mundo vai poder participar da semana. E aí, na semana, eu vou dar conteúdos gratuitos para vocês com o passo a passo. Eu vou explicar o passo a passo. Eu já fiz isso antes aqui, outubro, sei lá, eu não me lembro mais ou menos a data, mas foi muito bom. Teve muita mamãe que saiu aí super feliz, né? E tá correndo aí, tá tentando consolidar a rotina. Alguns materiais de PDF, então eu vou tentar trazer para vocês de forma organizada isso em janeiro. Mas é isso que eu falo, se você tem uma coisa organizada, você consegue partir para ela. Muitas vezes, por mais conteúdos que a gente tem, às vezes fica difícil você conseguir colocar em prática. Eu sei que fica, porque é um conteúdo aqui, outra coisa aqui, aí quando você vai colocar em prática, você fica meio perdida. Então, durante essa semana, a gente vai organizar, vamos fazer o passo a passo, e eu vou ajudar vocês a organizar isso aí. Marília, com bebê de 6 meses, com soninho leve, basta colocar na cama ou qualquer lugar que acorda chorando. Pois é, Marília, a gente tem que lembrar sempre dessa rotina que ela deve ser adaptada. Por quê? Porque é uma rotina que funciona hoje para o seu bebê de 5 meses, quando ele faz 6, às vezes você precisa organizar, readaptar, porque a necessidade de dormir vai ser diferente, a janela de sono vai ficar maior, então a rotina tem que estar o tempo todo sendo adaptada, e não é difícil, depois que você entende, não fica difícil. Eu sempre dou esse exemplo, né? Algumas lives eu falo desse exemplo da grávida. Quem já me acompanha há muito tempo vai saber desse exemplo que eu falo. Quando a gente está grávida, a gente começa a enxergar um monte de gente grávida. Meu Deus, fulano está grávida, olha quanta gente grávida. Quando a gente não está grávida, eu, por exemplo, não estou grávida, eu fico, nossa, nunca mais eu vi uma gestante, tem tempo que eu não vejo uma gestante. Ou então, quando você compra um carro novo, antes de você comprar o carro, ninguém tem o carro. É você comprar o carro que você começa a enxergar todo mundo que tem o carro igual o seu. Por que isso acontece? Porque a gente fica presente para aquela coisa. Então, você está grávida, seu cérebro está programado para você identificar as mulheres grávidas na rua. Você comprou um carro novo, seu cérebro está programado ali para você ver os carros que estão iguais ao seu. Então, quando a gente está aqui fazendo live, que vocês entendem, que eu falo para vocês, o sinal de sono é isso, que a rotina é isso, vocês começam a entender, vocês vão começar a identificar isso no bebê de vocês. E vai ficar fácil construir uma rotina. Se você fica presente para aquilo, você consegue enxergar, aquilo ali é um sinal de sono, eu não sabia que aquilo era um sinal de sono. Eu não tinha nem noção de que eu tinha que ver esse negócio de janela de sono, existe isso. Então, quando você tem conhecimento, você consegue colocar em prática, fica mais fácil para a gente enxergar aquilo que está acontecendo ali no nosso nariz, e que quando você não tem conhecimento, você não consegue enxergar. Tássia, bebezinho de 4 meses, tem vários despertares à noite para sugar. Acho que a rotina está ok de dia, cochilos.
Ambiente ok, ruído branco, porque a rua é barulhenta. O que pode ser? Tá, se o seu bebê está despertando várias vezes à noite para sugar, com necessidade de sucção, a gente tem que realmente reavaliar primeiro se sua rotina está boa mesmo. Eu não canso de pegar mamães que chegam para mim no curso e falam: a rotina do meu bebê está ótima, meu bebê dorme bem de dia. Quando a gente faz uma análise lá no sono e rotina com apego, a gente tem, logo que as mamães entram, a gente faz um desafio de 7 dias, que é um desafio de análise de rotina do bebê durante 7 dias. Então, tem um papel onde as mães preenchem lá tudo sobre a rotina do bebê durante 7 dias. Quando eu vou olhar esse papel, não está organizado. A soneca pode estar curta, ou a mãe não está identificando muito bem qual é o horário que o bebê está com sono. Às vezes tenta colocar o bebê para dormir antes da hora e o bebê dá um show. Às vezes tenta botar o bebê para dormir, o bebê já passou da hora de dormir. Então, isso de a rotina está adaptada, realmente, será que está mesmo? Será que seu bebê realmente está com a rotina adaptada? Será que ele não está dormindo demais ou de menos as sonecas? Então, a gente tem que avaliar. A gente só culpa a associação da mama, porque existe sim a associação da mama, que é o bebê ficar, entre aspas, viciado para dormir no peito. Precisa toda hora mamar. Existe. Eu, particularmente, só identifico isso, só dou esse diagnóstico de se o bebê está com a associação da mama, se o bebê tem mais de 6 meses de vida. Tá? Abaixo de 6 meses, eu não acho, nunca é culpa disso, da associação. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue organizar e vai diminuir esses despertares na madrugada. Depois dos 6 meses, não, o bebê é maior, ele já come, então às vezes ele acorda realmente pela necessidade mesmo de sugar e pela associação da mama, que a gente precisa desfazer de forma devagar, paulatina, com apego, mas precisa desfazer, senão o bebê não vai passar a dormir bem. O bebê vai ficar despertando até 1 ano, 2 anos, até mamar, enfim, por causa da mama. Então, a gente precisa realmente tirar essa associação de forma progressiva. Tá, Tássia? Então, assim, tem que ver se sua rotina realmente está bem adaptada, tá? Digamos que esteja 100% adaptada, tá tudo direitinho, mesmo assim o bebê acorda. Será que ele tá mamando pouco durante o dia? É uma outra possibilidade, tá? A gente tem que lembrar que o bebê que ele é aleitamento materno exclusivo, ele precisa adquirir uma quantidade de calorias durante o dia para que ele não precise mamar à noite. Então, se o seu bebê de 4 meses mama pouco de dia, dorme muito, brinca muito, agora está na fase de querer ficar observando tudo, para mamar tem que ir para o escurinho, senão ele vai ficar agitado e não vai mamar direito. Pode ser que ele esteja acordando por fome mesmo, porque ele está precisando adquirir aquelas calorias que ele não adquiriu durante o dia. Tá? É uma outra possibilidade também. Cimento de dente também faz o bebê despertar um pouquinho mais, mas assim, nada justifica um bebê que desperta várias vezes na madrugada, tá? Que não seja realmente uma falta de rotina ajustada ou associação da mama, certo? Vanessa, refluxo oculto dificulta a soneca? Se sim, apenas remédio? Vanessa, você deve estar falando da doença do refluxo gastroesofágico, né? Que é a doença mesmo, não o refluxo fisiológico, aquele bebê que é golfador feliz, nada disso. A doença mesmo do refluxo. A doença do refluxo, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ela não é simplesmente você pegar e tratar, dar um remédio lá e o bebê vai tratar a doença do refluxo. Os protocolos atuais, todo bebê que tem doença do refluxo, ou seja, o bebê que sofre para golfar, o bebê que não quer mamar muito bem, que é um bebê muito irritado, que você vê que ele sofre ali com alguma acidez para golfar, para arrotar, enfim. Esse bebê a gente tem que fazer diagnóstico de exclusão de APLV. Então, os protocolos atuais, bebezinhos com doença do refluxo gastroesofágico, a mãe acaba tendo que fazer uma dieta de exclusão de leite, se esse bebê mama no peito. Se esse bebê não mama no peito, o leite deve ser trocado para um leite com fórmula para crianças alérgicas. Então, você tem que conversar com o seu pediatra, Vanessa. Se o seu bebê tiver doença do refluxo, que necessite de tratamento, as medidas para a PLV também devem ser feitas. Sim, isso pode atrapalhar a soneca, isso pode atrapalhar sono noturno, porque o bebê está sofrendo com uma coisa orgânica. É uma acidez que está queimando ali o estômago, o esôfago, enfim. Então, isso pode também ser causa de despertar, sim, e aí vai precisar de tratamento, não tem rotina que dê conta, né? Vai ter que realmente tratar. Laura, bebê faz 3 meses essa semana, está chorando inconsolavelmente, mas, em compensação, passou a acordar só uma vez à noite. Dorme às 19 horas, acorda às 4, perfeito. Mama, depois dorme até às 8. Agora, as sonecas são só no colo.
Tá tudo dentro do esperado, tá tudo dentro do padrão como eu falei, naturalidade, é natural isso aí, tá? Sua bebê tá saindo da esterogestação, é natural que a soneca seja no colo, o sono noturno está melhorando, o que você precisa realmente é ter rotina adaptada. Nunca esquecer que sua bebê vai ter que ter a rotina adaptada sempre. Então, se não começou a dar alguma coisa de errado, readapte a rotina. Tá chorando muito para dormir, a soneca, readapte. Tá botando para dormir na hora certa, realmente, será que a janela de sono está adequada, tá? Que isso vai facilitar também esse processo. Bebê de 5 meses da Isabel, dorme super bem à noite no berço, porém de dia só tira sonecas no colo. O que fazer para ajudar a tirar sonecas do berço? Tivemos uma live também sobre isso recentemente, ficou salva lá no YouTube, tá, Isabela? Isabel, você pode ir lá também conferir. Falei bastante coisa. Mas aí você precisa testar tirar do colo. É testar mesmo, é tirar do colo. É o que eu falei, muitas vezes a gente fala só dorme no colo, mas a gente não tenta tirar do colo. Readaptar o ambiente, muda o ambiente, só, né? Pode colocar para dormir no berço, carrinho, cama, colchão no chão. Tem que tentar, tá? Tem que tentar. Tássia, obrigada, doutora. Quando vamos ter uma nova turma? Vou observar a rotina, ela mama leite materno e leite artificial, então não é fome. Certo, Tássia. Ó, nova turma, provavelmente final de janeiro, tá? Final de janeiro, provavelmente, a gente vai estar abrindo uma nova turma. Existe exames para identificar refluxo e APLV? Vanessa, geralmente não existe, a gente não costuma fazer exames laboratoriais, não. O diagnóstico ele é clínico e a gente consegue fechar um diagnóstico geralmente quando a gente tira o leite da dieta da mãe e depois a gente reintroduz. Quando a gente reintroduz e o bebê volta a ter os sintomas, aí a gente consegue fechar o diagnóstico, tá? Então, não é um diagnóstico simples, é um diagnóstico que atualmente, assim, eu vejo duas coisas acontecendo com essa questão do APLV. Uma é dificuldade de diagnóstico e banalização pelos pediatras, que estão meio que ignoram e, enfim. E o outro, ao contrário, hiperdiagnóstico, e aí, às vezes, a mãe até desmama por conta de um diagnóstico que está errado. Então, fechar o diagnóstico de APLV não é fácil, não é simples, é complicado, tem que ser profissional que tem experiência na área. Então, por exemplo, no meu consultório, eu sou pediatra geral. Se eu tenho crianças que eu estou com dificuldade de conduzir, eu encaminho com um gastropediatra, que é o profissional especializado, capacitado para esse tipo de patologia, que vê essa doença todos os dias, entendeu? Mas muitas vezes a gente consegue, o pediatra geral, ele consegue dar conta, sim, de casos mais simples, tá? Casos que a gente faz a dieta de exclusão na mãe, já vê uma melhora do bebê, a gente faz o TPO, que a gente fala que é o teste de reintrodução do leite na dieta da mãe, e a gente vê um resultado muito bom, incrível, tá?